Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um dos eventos mais marcantes e, sem dúvida, o mais destrutivo de toda a história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo e deixou cicatrizes que a gente sente até hoje. E para a gente ter uma dimensão real do que estamos falando, vamos começar com este número: 60 milhões. Esse é o número mínimo estimado de vidas perdidas. É um custo humano tão gigantesco que é quase impossível de compreender. Mas é fundamental ter esse número em mente a cada passo da nossa análise. Então, como é que o mundo chegou a um ponto tão extremo? Bem, a fagulha que incendiou o planeta foi acesa nas cinzas da Primeira Guerra. A Alemanha, se sentindo humilhada pelo Tratado de Versalhes, enfrentou um colapso econômico brutal e uma agitação social gigantesca. E esse foi o terreno perfeito para o surgimento de ideologias radicais. E essa agressão não aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi uma escalada muito bem calculada. Hitler foi testando os limites da Europa um passo de cada vez. Primeiro a Renânia, depois a Áustria foi anexada, no que ficou conhecido como Anschluss. Logo em seguida, os Sudetos, na Tchecoslováquia, foram entregues na esperança de apaziguar a situação. Cada passo foi recebido com hesitação, com uma política de apaziguamento, até que a invasão da Polônia foi a gota d'água, forçando a Grã-Bretanha e a França a finalmente declararem guerra. E quando a guerra começou para valer, os primeiros anos foram uma verdadeira avalanche. A velocidade e o sucesso das potências do eixo foram absolutamente chocantes. A Europa parecia estar simplesmente desmoronando sob o avanço da máquina de guerra alemã. E o segredo por trás desse sucesso todo era a Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. Isso aqui não era uma guerra de trincheiras como na Primeira Guerra. Era uma tática de ataque absurdamente rápida e coordenada, usando tanques, aviões e infantaria de forma combinada para romper as linhas inimigas e causar o caos. Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda. Um país atrás do outro caiu de forma muito rápida. E esse momento, essa imagem, talvez simbolize o ponto mais baixo para os aliados. A queda da França, em questão de semanas, foi um golpe devastador, absolutamente desmoralizante. Com Paris ocupada, a Grã-Bretanha ficou praticamente sozinha. Uma ilha de resistência contra um continente inteiro dominado pelos nazistas. Mas quando tudo parecia perdido, o momento da guerra começou a mudar. Ali, entre 1942 e 1943, uma série de batalhas cruciais em frentes totalmente diferentes começaram a virar a maré, e de forma decisiva a favor dos aliados. O mais fascinante é que essa virada aconteceu em lados opostos do mundo, quase que ao mesmo tempo. Em Stalingrado, o Exército Vermelho, numa luta urbana brutal, conseguiu cercar e aniquilar o 6º Exército Alemão. Foi algo que quebrou a espinha dorsal da ofensiva alemã no leste. Enquanto isso, do outro lado do globo, no Pacífico, a inteligência americana preparou uma armadilha em Midway e afundou 4 porta-aviões japoneses de uma só vez, acabando com a capacidade ofensiva da marinha japonesa. De repente, o eixo estava sangrando. E muito, nos dois lados do mundo. E no meio desse caos todo, uma nação aqui da América do Sul, que até então estava neutra, se preparava para entrar na briga. Vamos focar agora em como e por que o Brasil, contra todas as expectativas, entrou na Segunda Guerra Mundial. No começo, a política de Getúlio Vargas era da equidistância pragmática, ou seja, negociar com todo mundo. Mas a pressão americana e a importância estratégica do Nordeste brasileiro, principalmente a base de Natal, que virou o trampolim da vitória para a África, aproximaram o Brasil dos aliados. A decisão final, no entanto, veio de forma trágica. Submarinos alemães começaram a afundar navios civis brasileiros. Isso causou uma comoção nacional imensa e forçou Vargas a declarar guerra. Na época, muita gente duvidava. Tinha até esse ditado popular que refletia o ceticismo: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mal sabiam eles que o que era uma piada se tornaria um símbolo de desafio. A Força Expedicionária Brasileira adotou a cobra fumando como seu emblema, mostrando que o improvável tinha de fato acontecido. E a cobra fumou mesmo. Mais de 25 mil soldados, que ficaram carinhosamente conhecidos como pracinhas, foram enviados para um dos teatros de operações mais difíceis da Europa, a Campanha da Itália. Uma luta duríssima, subindo montanhas contra defesas alemãs muito bem entrincheiradas. E aqui a gente vê o maior feito dos pracinhas, a conquista de Monte Castelo. Depois de meses e meses de combates brutais, enfrentando um inverno rigorosíssimo para o qual eles não estavam preparados, os soldados brasileiros conseguiram romper a linha gótica, que era a última grande barreira defensiva alemã na Itália. Foi um feito e tanto. Ok, com a Itália sendo libertada e a frente oriental avançando sem parar, os aliados prepararam o golpe final.
A partir de 1944, a Alemanha nazista se viu completamente espremida, com inimigos vindo de todos os lados. Então, veio o dia D, a maior invasão por mar de toda a história. É difícil até de imaginar a escala disso. Cerca de 1.300.000 soldados aliados participaram da operação, que finalmente abriu a tão esperada frente ocidental na Normandia. Esse foi sem dúvida o começo do fim para o Terceiro Reich. A França seria libertada em poucos meses. O que se seguiu foi literalmente uma corrida para Berlim. Enquanto americanos, britânicos e outros aliados avançavam pelo oeste, o rolo compressor soviético esmagava as defesas alemãs no leste. Com Berlim cercada e a derrota iminente, Hitler cometeu suicídio e a Alemanha se rendeu em maio de 1945. A guerra na Europa tinha acabado, mas, do outro lado do mundo, no Pacífico, o Japão continuava lutando ferozmente. Os aliados, então, emitiram um ultimato muito claro na Conferência de Potsdam: rendição incondicional ou a aniquilação total. O Japão recusou o ultimato. E a resposta americana, bem, mudaria o mundo para sempre, com o uso de uma arma nova e terrível. As bombas atômicas sobre Hiroshima e poucos dias depois sobre Nagasaki causaram uma destruição numa escala nunca antes vista e forçaram a rendição japonesa, finalmente encerrando a Segunda Guerra Mundial. O silêncio das armas revelou um mundo em ruínas, um mundo transformado para sempre pelo conflito mais sangrento de sua história, e as consequências disso tudo iriam moldar o resto do século XX. A escala da devastação humana é algo que a gente mal consegue processar. A União Soviética e a China, em particular, sofreram perdas inimagináveis, a grande maioria de civis. Cada uma dessas barras no gráfico representa milhões de vidas, de famílias destruídas. Então, o que fica disso tudo? Das cinzas da guerra surgiram a ONU, com a esperança de evitar outra catástrofe. Surgiu uma Europa dividida pela cortina de ferro e emergiram duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, cujas rivalidades ideológicas dariam início a um novo tipo de conflito global, a Guerra Fria. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Depois do conflito mais sangrento da história, a criação da ONU e a memória de 60 milhões de mortos foram suficientes para garantir a paz? Será que as lições da Segunda Guerra Mundial foram realmente aprendidas? A resposta, como a própria história nos mostra, é bem mais complexa do que a gente gostaria.